Vamos lá, caras. A gente vai agora tratar exclusivamente do processo isotérmico, tá? O que caracteriza o processo isotérmico? É o seguinte, é uma transformação gasosa, ou seja, uma mudança em variáveis de estado, tipo pressão, volume e temperatura, só que no processo isotérmico tem uma variável que nunca muda. No processo isotérmico, a temperatura ela se mantém constante, ou seja, a temperatura no processo, na parte inicial do processo é igual à temperatura na parte final do processo. Ou seja, se durante o processo a minha temperatura não variou, o meu processo ele é chamado de isotérmico. Tá? Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês de um processo isotérmico. Imagine que eu tenho um recipiente e tenho um gás dentro. Aqui as bolinhas as que representam as minhas partículas do meu gás ideal. Tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou começar a puxar lentamente essa tampinha aqui, tá ok? A gente sabe que inicialmente esse gás ele tinha uma certa pressão, que eu vou chamar de P1, ele tinha um certo volume, ou seja, esse gás ocupava um certo volume e tinha uma certa temperatura. Essas três variáveis caracterizam o estado do gás, tá? À medida que eu fui puxando, o volume do meu gás foi aumentando, ou seja, o volume 2, que é o novo volume do meu gás, é maior do que o seu volume 1. Tá? O meu volume aumentou. Mas, professor, e o que aconteceu com a pressão? Agora eu tenho uma pressão 2. A pressão ela diminuiu, ou seja, a pressão 2 é menor que a pressão 1. Professor, mas por que a pressão diminuiria? Porque é o seguinte, caras, como eu aumentei o espaço aqui dentro, o que é que vai acontecer? As moléculas elas vão demorar mais para bater na parede. Então elas vão fazer menos pressão na parede. Assim a gente vai marcar uma menor pressão do gás. Tranquilo? Elas vão ter que se movimentar bem mais para se chocar. Então isso vai diminuir a frequência de choques. E nesse segundo estado, daqui para cá, a gente sabe que houve uma transformação gasosa. Tá? Nós temos aqui P2, V2, só que teve uma coisa que se manteve constante. Como esse meu processo ele está ocorrendo dentro de uma sala e essa sala está sempre à mesma temperatura e o processo ele foi bem devagarinho, deu tempo de trocar calor com o meio externo. Trocando calor com o meio externo, esse gás aqui ele permaneceu à mesma temperatura. Então, ele vai continuar com a temperatura 1. Tá? Pronto, aí eu faço a mesma coisa. Continuo puxando, o meu novo volume é maior do que o meu anterior, que é o volume 3. Tá? A minha pressão continuou diminuindo, que é a pressão 3, só que a minha temperatura ela continuou constante. Tá? Para que a minha temperatura continue constante, é necessário que o processo ocorra bem devagarinho. Tá bom? E a mesma coisa aconteceu para o último estado, que foi a pressão 4, o volume 4 e a temperatura continuou a mesma. Como a minha temperatura em todos os processos foi a mesma, em todos os estágios do processo foi a mesma, a gente diz que esse processo é isotérmico, porque a minha temperatura não mudou. Tá? Professor, mas mudou a pressão e mudou o volume. Eu consigo fazer alguma coisa com esses dados? Consegue, cara. Se eu pegar esses dados aqui, de pressão e volume, e colocar eles num gráfico onde a pressão fica no eixo vertical e o volume no eixo horizontal, a curva que vai ser formada, ela vai ser mais ou menos desse jeito. Tá? O nome dessa curva é a isoterma, porque ela representa as várias pressões por onde o meu gás passou, tá? E os vários volumes, para uma dada temperatura, para uma mesma temperatura. Tá, okay? Olha só aqui, lê esse gráfico como é interessante. Quando a minha pressão era de 8 atm, o volume que o meu gás ocupava era de 150 ml. Quando o meu gás passou a ocupar um volume de 200 ml, a minha pressão caiu, que é exatamente o que acontecia ali. Aí quando eu aumentei mais ainda o meu volume, a minha pressão caiu mais ainda e aí vai. Tá? É nessa curva tem todos os pontos de pressão e volume para uma mesma temperatura. Por exemplo, 200 Kelvin. Agora, professor, imagine que antes de começar esse processo todo aqui, eu esquento esse gás, tá? Ou então eu aumento, melhor, eu aumento a temperatura da sala, eu deixo a sala mais quente. O que é que aconteceria com essa curva? Caras, olha que bacana. Essa curva,
ela seria empurrada para cima. Formaria-se uma nova isoterma. Eita, isoterma bosta. Tá? Formaria uma nova isoterma. Pronto. Formaria uma nova isoterma, tá? Do mesmo formato, mais ou menos, só que para uma temperatura maior. Então, enquanto essa isoterma aqui de baixo, ela é de 200 Kelvin, essa daqui é de 300 Kelvin. Olha que bacana. Então, se eu pegar um dado estado do meu gás, por exemplo, o estado A, e pegar um outro estado onde a pressão e o volume dele era outro, a única certeza que eu tenho sobre esses dois estados é que nesses dois casos a temperatura era de 300 Kelvin. Ou seja, tanto a temperatura na situação A quanto a temperatura na situação B é de 300 Kelvin. Tá? Se eu pegar um estado C que está em outra isoterma, então eu vou ter uma queda da temperatura. A temperatura em C vai ser de 200. Professor, isso quer dizer que quanto mais para cima for a minha isoterma, maior vai ser a temperatura? É verdade. Tá? Professor, isso tem alguma explicação? Tem, cara, porque quanto mais alta a isoterma, maior a pressão, ou seja, mais o meu gás está agitado. Tá ok?